Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Família, como vai seu casamento? Eu espero que bem. Nós vamos falar hoje sobre as dificuldades do casamento e também algumas dicas de como viver bem em harmonia. E quem vai nos ajudar no bate-papo de hoje são eles, Diácono João Carlos e Maria Luísa, da comunidade Canção Nova. Eles só têm 25 anos de experiência, são psicólogos e terapeutas familiar. Gente, eles sabem, como eu digo, hoje é dia de especialista, então já começa a colocar suas perguntas nas redes sociais, porque eles estão super dispostos a responder. Fica com a gente, porque o programa Manhã Viva já está no ar. Estamos no ar? Mande a sua pergunta, porque, gente, casamento é sempre um desafio, né? E é sempre bom a gente ouvir uma formação, alguém que estuda, alguém que sabe, porque a gente vai se reciclando, é sempre bom. E eu sou super fã dele, sou super suspeita, então eu vou mais beber hoje, vou aprender. E já passa o WhatsApp e fala assim, gente, hoje é aquele programa que a gente gosta, vamos falar de casamento, vamos falar de sexualidade no casamento, vamos falar de dificuldades, tá bom? Vai ser aquele programa que eu sei que a gente gosta, tá certo? E para começar o programa de hoje, eu selecionei essa passagem bíblica, que inclusive está na introdução do documento, né, do Amores Letícia, né, que fala da casa sobre a rocha. E eu quero já ler aqui a casa construída sobre a rocha, que está em Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Gente, sua casa está construída sobre a areia ou sobre a rocha? Infelizmente, as estatísticas não são boas. 1 a cada 3 casamentos terminam em divórcio e os casamentos estão diminuindo. Tem muita gente desistindo dessa união. O que está acontecendo? É por isso que o programa Manhã Viva vai dedicar um programa só sobre isso, falando sobre, sim, tocando na ferida do casamento, das dificuldades e ajudando a todos nós que decidimos nos casar, tá certo? Então fica ligadinho conosco e eu já quero dar um super bem-vindo a vocês. Gosto demais, vocês sabem disso. Estão no meu coração. Bem-vindo à casa de vocês. Estou super feliz de vocês estarem aqui, de verdade. E nós também. Quanta alegria. Nós também admiramos muito o seu trabalho, admiramos o seu casamento e a sua família. Que bacana estarmos aqui hoje com você. Demais. Eu falei, ai meu Deus, o tempo vai ser curto. Então vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar. Eu senti de começar com essa palavra, porque vocês falam muito, né, sobre a casa construída sobre a rocha. De forma geral, o que fazer para a casa, para o casamento estar construído sobre a rocha e não sobre a areia? Pelo amor de Deus, porque ninguém quer ruína, né? Ninguém quer desabar. É verdade. Olha, essa passagem é maravilhosa. E, de uma vez por todas, nós temos que começar a tomar consciência de que casamento, o termo casamento, é uma palavra. Mas quem vai construir o casamento somos nós que construímos o casamento. E nós temos que ter consciência e responsabilidade para construir. É isso que nós não estamos vendo durante esse 25 anos que nós trabalhamos com família. Muitas pessoas não têm consciência do que estão fazendo sobre a vida, né? O professor Felipe Aquino fala muito sobre vamos parar de brincar de casar. Nós temos que levar o casamento a sério. Então, o casamento não é uma brincadeira. Ele é uma missão, né, meu amor? É uma missão na nossa vida. Então, nós precisamos tomar consciência disso. Que o casamento, ele é missão.
na nossa vida. Então, nós precisamos de enfrentar. Nós estávamos até partilhando hoje, eu e a Heloísa, o patamar de maturidade do ser humano só vai ser alcançado dentro de um casamento. Não desprezando as pessoas que aí estão solteiras, né? Os celibatários, padres, etc. e tal. Mas o nosso maior desafio está dentro de um casamento. Agora, presta atenção. Quando nós somos amigos e a gente fica com raiva, fica magoado, eu posso, de repente, Renata, deixar de conviver com você. Eu te perdoo, trabalho dentro de mim esse sentimento, eu te perdoo, mas toca a vida. Toco a vida. E você não precisa fazer parte tão intensamente da minha vida. Tamanho é o lugar do casamento para a maturidade, para o casamento, para o crescimento, que nós não temos como sair, entende? A gente vai ter que ser humilde o suficiente para reconciliar, além de perdoar. E o casamento nos dá essa possibilidade de crescermos a partir disso, de tamanha humildade, de dizer, olha, eu vou ter que perdoar, eu não estou suportando às vezes viver com sua dificuldade, mas eu vou ter que configurar minha vida, eu vou ter que me adaptar. Para quem quer ser santo é ótimo. Isso aí. É o lugar. Não existe outro relacionamento em que você precisa fazer isso. E o casamento sobre a rocha, ele precisa ser por causa dessas questões. O lugar da santidade, que é o casamento. Olha, além do lugar da santidade, é o lugar da tomada de consciência. Né? Eu preciso de construir. Não esperar dela ou ela esperar de mim. Eu preciso de colaborar. Então, muitos anos, isso já aconteceu durante os casamentos aí, esperava somente da mulher que fazia o contrapeso da imaturidade do homem, né? Fazia com que o homem seja imaturo, plantaram a imaturidade dentro do homem, o homem assumiu essa imaturidade e quem fazia o contrapeso? A mulher. Hoje, o que está acontecendo? Tiraram o peso da mulher, então a mulher nem quer mais assumir isso daí, ser o contrapeso, e o homem já não está sendo contrapeso mesmo. Então, o que está acontecendo? Nós estamos num vazio. Nós estamos reconstruindo esse conceito e reconstruindo o que é também casamento na nossa vida. E é interessante que você falou isso. Eu li o título de um livro numa livraria que eu entrei em relação à mulher. Era uma mulher, assim, e o título era Deixa a Peteca Cair. Então, os papéis, mulher e homem, também estão muito confusos. Isso reflete no casamento? Demais! Com certeza. Demais. Com certeza. A mulher, antes, o que acontece, né? Nós tínhamos essa mulher que estava meio perdida. Ela não sabia quem era ela mesma, né? E agora nós estamos vivendo um problemão, porque a mulher também ela não está sabendo o lugar dela. Ela está pendendo para outro lado. E o homem também, agora ele perde. Ele Luísa, está vivendo uma crise. A mulher estava perdida, mas ela tinha valores. Ela tinha. Ela ainda conseguia Os sustentar. valores sustentavam o casamento. Fazia o contrapeso, porque ela trazia para dentro de casa os valores. Hoje, ela continua perdida, agora está sem valor. Renata, no consultório é nítido. Quando nós atendemos uma mulher que se decide manter o casamento, que se decide lutar pelo casamento, esse casamento persiste. Se ela desiste, acabou. Acabou. Ainda nós tínhamos a presença forte da mulher que decidia. Que não arredava o pé. Agora as mulheres estão, eu não vou ficar mais nisso. A mulher tinha o valor e a sociedade, ela dava ainda desse suporte para ela. Hoje a sociedade é antivalor, não é mais valor. Então ela já perdeu o valor e a sociedade não dá suporte mais. De uma forma geral, o papel saudável do homem e o papel saudável da mulher. Nossa, olha, a mulher é o cuidado. O papel da mulher é aquela que cuida. E esse cuidado é em tudo, sabe? Não é menosprezando a gente quando a gente cuida de uma casa, quando a gente cuida do filho, porque isso está em nós. A gente não consegue viver. Quando a gente sai de casa, Renata, a casa vira um caos. E vira. Porque a gente tem aquele cuidado. Isso não é diminuir o nosso lugar na sociedade, na família. A natureza da mulher. É bonito demais. Lá na nossa casa, nossos filhos vivem falando a comida melhor é da mamãe, né? O jeito melhor é o da mamãe de fazer. Porque esse é o lugar. Esse é o lugar da mãe. Esse é o lugar da mulher na casa. A mulher que cuida dos detalhes. E do homem? É proteger. Nós protegemos. E protegemos a nossa prole mesmo, né? Nós viramos um leão, né? Por causa dos nossos filhos, por causa também da nossa esposa. Né? Nós demarcamos o nosso lugar, sim. Está na nossa natureza. Demarcar o nosso lugar. Aqui é o meu lugar. Aqui é o nosso lugar. E proteger.
proteger os nossos filhos, a nossa esposa, dos males que estão vindo por aí. Então, essa também é a nossa função. Proteção. Agora, já pensou se isso tudo estiver na areia? Nossa. Se não estiver nessa rocha, desaba. Desaba. E é o que está acontecendo, Renata. O casamento sobre a rocha é aquele casamento que tem Deus como centro. Que vai equilibrar e organizar isso tudo que nós estamos Vocês acham que é isso que está faltando? Porque 1 a cada 3 casamentos estão terminando de divórcio. Então, o IBGE percebeu que as pessoas estão desistindo muito mais fácil do casamento, estão se divorciando com muito mais facilidade. Olha, sem dúvida. Olha, eu também, isso aí, na minha paróquia, nós casamos todos os sábados, 3 casamentos, só na minha paróquia, todos os sábados. Agora, você imagina as paróquias do mundo inteiro. Então, tem casamento, o casamento está existindo. Eu acredito aí que é sustentar o casamento, porque é muito malicioso isso daí, ainda mais a nível de Brasil, a pesquisa aqui de Brasil, a gente tem que relevar, porque não é tanta seriedade que existe nisso daí. Mas está acontecendo, sim, divórcio? Está. Porque também nós na clínica nós vimos Nós estamos vendo isso. daí. Mas por quê? Falta imaturidade. Falta maturidade, né, meu Falta amor? maturidade, que são pessoas imaturas assumindo casamento. Pessoas mal formadas assumindo casamento. Agora você pensa que é um sacramento. O casamento é um sacramento. E muitos não têm essa noção. Você vai levar isso para a vida inteira. Conviver com uma pessoa 1 dia, 2 dias, ser amigo, que você convive só de vez em quando. Isso é festa, Isso é festa. Agora, você acordar todo dia com a mesma pessoa, não existe ninguém no mundo que conhece mais o João Carlos que eu. Eu sei tudo dele, os defeitos e as qualidades. Ninguém sabe. Porque casar é isso, sabe, Renata? Casar é você permitir a pessoa entrar na sua vida como nenhuma outra vai entrar. Nenhuma outra. É isso que é casamento. Agora, você imagina a gente viver isso, Renata, sem a presença de Deus. Agora, veja bem, porque isso vai gerar crise, vai gerar sofrimento. E nós não queremos sofrer. A sociedade hoje não é a sociedade do não sofrimento. Não, melhor, né, moça? Nós estamos falando agora, nós estamos fazendo uma formação sobre algo que está acontecendo na sociedade que se chama... Né? A gente está dando o nome de super prazer. A sociedade não é do prazer mais, Renata. Esquece, isso passou. Passou, já era, isso é do passado. Sociedade não é do prazer mais, não. A sociedade é do super prazer. Qual é esse super prazer? Super prazer é assim, ó. Você não come só comida gostosa de domingo mais, não. A comida gostosa que a gente quer. Aquele refrigerante que era de 1 litro que você tomava no Todo mundo tomava um copo. Todo mundo tomava um Acabou. copo. E sobrava ainda refrigerante. Não dava. Hoje é litros e litros. A sociedade é do super prazer, porque a gente quer comer comidas saborosas cada vez mais. A gente quer fazer cada vez mais o corpo ficar lindo por causa do super prazer. A mulher deixou de ser mulher e agora está se transformando numa vagina, me desculpa falar. Ou seja, nós estamos vendo o reducionismo, o super prazer. Não é mais o prazer que a gente busca. Trabalha a semana, no final de semana, prazer. Mas não é prazer mais, é super prazer. Viajar, não é mais uma viagem qualquer. Eu tenho que ir para o exterior, ou então eu tenho que ir para uma viagem fantástica. Nós estamos percebendo isso. E como é o lugar do super prazer no casamento? Não existe super prazer no casamento. Não existe isso. É muita renúncia. Porque no casamento, tem dia que eu e o João Carlos estamos um super prazer horroroso, menino, uma coisa maravilhosa. É só brilho, o olho só brilha, entendeu? Beija na boca e a gente olha e fala, estou apaixonada de novo. Mas tem dia, São os picos de felicidade. Agora, o restante... Meu Deus. Tem dia, gente, que é sofrimento. Tem dia que é os meninos passando mal dentro de casa, Renato, cada hora é um. 3, né? Às vezes a gente tem uma o dinheiro... semana é um, aí melhorou, aí vem para outra semana, vem um outro, aí o outro melhorou, vem para o terceiro, e por aí vai. Aí depois vem ela, depois vem eu. E depois o dinheiro, Renata. Hoje em dia você paga a conta. Não tem super prazer assim. Então nós estamos vivendo um tempo em que nas mídias, na tecnologia, tudo mostra um super prazer, todo mundo sorrindo, com aqueles corpos maravilhosos, vai para academia, é tudo um super prazer. Mas quando a gente vai pro real do casamento, a gente vê que não é isso. O casamento mostra que não é assim. As pessoas vão querer isso, Renata? Não, vão querer o super prazer, Renata. Vão querer o super prazer. Primeiro momento de crise, vai embora. Não sustenta, né? E olha, hoje a sociedade não fala pra gente, né? Nós estamos juntos, não é somente para esse tempo, mas é para a eternidade. Então, eu não estou com ela só para esse tempo, por esse tempo aqui. Esse é um caminho para um lugar muito melhor que a eternidade.
Então a sociedade não fala mais. Olha, E sabe o que eu tô pensando? As pessoas podem estar em casa assim, mas você não sabe o que eu já passei nesse casamento, né? E o perdão. É possível, por exemplo, uma traição, porque eu tô pensando, eu sempre faço esse exercício. E quem está em casa deve estar assistindo e deve estar pensando assim. É que você não apanhou. É porque você Você não sabe que ele tá com o marido alcoólatra? Você tem marido alcoólatra. O que é que o Zé fez comigo? Você não sabe. Você não tem um marido viciado. É porque vocês têm uma família perfeita. Justamente. Renata, o João Carlos E tem... como responder a João essas Carlos questões? tem 25 anos que é psicólogo, né? E eu tenho 16 anos. Então, a gente entende muito bem porque a gente acolhe esse tipo de pessoa. E olha, também vocês atendem, eu já atendi muito também, então vamos tentar responder essas pessoas que devem estar Isso. pensando isso. Vícios, né? Jogo, alcoolismo, traição, tantas dores, né? Tantas dores, falta de diálogo, aquele que se fecha demais, Meu Deus. não consegue, porque isso é também doloroso, às vezes não traiu, às vezes não tem vício, mas é um túmulo, né? Não fala. E aquela mulher, meu Deus, como eu queria que ele falasse alguma coisa. Até fala para os de fora, se abre para os de fora. Sim. E não se abre para quem dentro. está dentro. Tantas dores. Então, E aí? deixa eu dizer, seja bem-vindo, tá? Seja bem-vinda, porque eu vim de uma família totalmente desestruturada. Meu pai era super violento, agredia minha mãe, meu pai. É ali que eu fui criado. Então, eu falava para mim, eu não quero viver desse jeito, eu não quero construir minha vida desse jeito, nem minha família desse jeito. Eu não quero, eu não admito isso, porque eu não acredito que família seja isso daí. Eu vim de uma família estruturada. E a Luísa? Meu Deus, meu pai era alcoólatra. Ó, minha mãe apanhava Violento. violência dentro de casa e me dava aquele desespero, né? Custei a diminuir esse desespero dentro de mim, né? Qualquer confusão que acontecia, isso mexia comigo, porque eu também vim de uma família totalmente desestruturada. E a gente viu, Renata, que a gente podia construir diferente. Mesmo essa pessoa que você está dizendo que hoje está vivendo isso no casamento dela, ela pode ainda viver. É possível. É possível. É por isso que nós escrevemos esse livro, né? O Perdão E a cura na família. família. Nós escrevemos esse livro. Nós temos uma editora, chama Famílias Restauradas, e nós escrevemos esse livro justamente porque é possível. E as pessoas complicam um pouquinho, não sabem o conceito. Perdão significa uma mudança interior de conceito, de sentimento. É um trabalho da pessoa com respeito ao cônjuge, a outra pessoa. Veja, Renata, quando alguém faz algo comigo, uma injúria, quando alguém faz uma injustiça comigo, isso causa dentro de mim um sentimento. Eu sinto alguma coisa. E claro que não é bom. É um sentimento negativo. Sim. Nós chamamos isso de mágoa. A mágoa é esse sentimento que a injúria, que a injustiça, que a rejeição, que a ofensa, que a violência causa em nós. Isso está dentro de nós e é isso que a gente precisa atacar, é isso que a gente precisa cuidar. Isso é que precisa ser perdoado. Então, o perdão, ele é para ser dado sempre e para todo mundo. Se te traiu 1000 vezes, você tem que perdoar. Se te traiu 2, 3, você tem que perdoar. Se te abandonou, se te ofendeu, se te bateu, você tem que perdoar. Aí as pessoas perguntam pra gente, mas como eu vou perdoar? Se ele não muda? Ele não muda. Justamente por isso, porque o perdão é para a pessoa. Que está é para magoada. aquela pessoa que está magoada. É para você que está magoado. Que está magoado. Porque se você resolve isso dentro de você, sabe? Já é uma possibilidade de você ser livre e para escolher melhor o caminho. Até para dizer, não me bata mais. Ou então para decidir, além de você, porque você não vai mudar, mas não me importa, eu mudo para estar perto de você. Aí vai sustentar o casamento. Porque ele vai ver assim, a pessoa vai começar a entender que o meu caminho não é só esse também, só aqui. Eu tenho um caminho também que eu tenho que seguir, tenho que chegar, que é a eternidade. Tenho que chegar no céu. Olha, Renata, Eu preciso me cuidar. Uma coisa bonita. Gente, Ai, tem já. participação. Não falei que é movimentar, eu vou ali no plasma para ler. Tem que chegar mais perto com óculos ainda. Laina Lima, como diminuir a interferência dos sogros? Já vão começar a responder, hein? Sem deixar a importância de continuar a estar próximos dos pais. Aqui estamos priorizando os nossos pais e com dificuldade de cortar o cordão.
Isso é uma questão muito grande no consultório. Olha. Sogro e sogra, viu? Isso, olha. Sogro e sogra. É. Olha, vou falar uma coisa com vocês. A Luísa ajudou a minha mãe. Nós ajudamos, a minha mãe não precisou de ir para minha casa quando estávamos casados. A Luísa ajudou demais a minha mãe. Minha mãe faleceu perto da gente. Quando minha mãe faleceu, um ano depois, meu pai chegou dentro da minha casa, pediu para morar dentro da minha casa. Detalhe, ele era bipolar. Um pai bipolar. E foi morar na nossa casa. Lembra do sem pai agressivo? medicação. Lembra do pai agressivo? É esse pai que chegou dentro da minha casa. Nós cuidamos dele também, até ele morrer. Aí, como nós achamos que nossa vida estava bom, maravilhoso, eis que o pai dela chega para nossa casa também, para a gente poder cuidar com câncer. Né? Então, assim, sogro, sogra, né, vai fazer parte da nossa família. Eu não assumi a Luísa, somente ela. Eu assumi ela e o que está por trás dela, que é a família dela. Bom, existe algumas coisas importantes aí que eu trabalho muito no consultório com as pessoas a respeito de sogro e sogra que eu acho importante colocar. Primeiro, que é preciso aceitar o sogro e a sogra. E muitas pessoas ainda não aceitaram. Muitas pessoas têm dificuldade em aceitar o sogro e a sogra. Isso é um problema. Porque tem uma disputa de amor, às vezes, com o filho, que a sogra fica, porque eles perderam aquele filho. Perderam e há muita imaturidade, né? Às vezes imaturidade, história de vida de rejeição, entende? E aí a sogra e o sogro tendem a querer ficar mais próximos por causa da idade, da insegurança. Então existe isso tudo. E do outro lado, esse casal que casa, eles precisam entender que agora eles são família e que os outros são familiares. Então, aqui, um núcleo familiar, eu e João Carlos somos a família núcleo, junto com os nossos filhos. Isso e é bíblico, importante né? priorizar isso aqui. Então, a gente trabalha com os casais. Priorize Priorize. a sua família, decida com ele. Agora, a respeito do sogro e a sogra, eles precisam participar. É preciso ver o quanto nós vamos, então, dar esse tempo, esse limite, esse lugar necessário, que é importante a parceria. É importante que eles participem da vida. É importante uma coisa que a gente não está sabendo hoje levar. A gente precisa relevar muitas coisas. A gente não sabe relevar. Paciência. Não, paciência. a qualquer coisa a gente leva ferro e fogo, entende? Falou isso, já fecha a cara. Eu não preciso sabe- disso, eu não sabe preciso entender. aguentar isso, né? Existe uma Tolerância. Tolerância. A comunicação, ela precisa ser uma comunicação que a gente se coloque no lugar do outro. E muitas vezes a gente não se coloca. Eu vou dar uma dica para todo mundo que está escutando. Quando a sogra ou o sogro falar alguma coisa, você deve pensar: o que essa pessoa está querendo me dizer? O que essa pessoa, ela está me pedindo? Porque às vezes algo que ela fala está pedindo de mim algo, às vezes é um carinho, um afeto, que está para além daquela fala que eu não estou entendendo. Então, isso é importante. A tolerância, a paciência, e colocar no lugar do outro. E a escuta, né? Tem mais, Fernanda Paz. Passando só para dizer que esses dois fazem parte da minha vida desde o acampamento de casais. E eles são bênção em nossas vidas. Louva a Deus pela vida dos dois. Que coisa linda! Olha, Obrigada, hein, Fernanda? Beijão pra você, que coisa linda. Olha, isso faz a gente seguir, sabe? Cada Então, casal que a gente vê sendo reconstruído no nosso consultório, cada casal que a gente atende até pelo Instagram. Meu Deus, quando a gente vê eles falando, olha, tá dando certo o que vocês estão falando. Eu imagino. Ai, a gente vibra, a gente vibra. Tem mais, Eliana. Passei há um ano por uma traição por parte do meu marido. Decidi perdoar porque é decisão e seguir em frente. Dessa traição, apareceu uma gravidez onde essa mulher diz que o filho é dele. Não foi feito ainda o DNA. Como reagir diante de tudo isso? Tenho 2 filhos desse casamento e tenho a certeza de que Deus esteve e está comigo. E por isso continuei de cabeça erguida com o meu matrimônio. Todo mundo erra, né, Renata? A gente acha que as pessoas não vão errar. Eu sempre pergunto nos encontros, eu e João Carlos, nós perguntamos, olhem para nós, olhem para nós. Que casal lindo, que coisa maravilhosa. A perfeição pura, a harmonia pura. A gente pode trair? A gente está sujeito à traição? Aí o pessoal fica todas, levanta a mão quem acredita que a gente possa trair um dia. O pessoal fica com a mão abaixada. 1 ou 2 levanta o dedinho, né? Aí a gente fala, tá todo mundo enganado. Porque nós estamos sujeitos a erros, sabe? O nosso telhado é de vidro. Nós ficamos, eu e João Carlos, a gente vigia o tempo todo. Todo. Vigia o tempo todo. Ainda mais eu, linda, maravilhosa, ele lindo. Olha que...
Eu tenho que ficar cercando essa mulher o dia inteiro. Eu tenho que ficar cercando. Luísa, você largou a chave ali. Luísa, você deixou seu celular ali. Luísa, eu tenho que ficar cercando ela o tempo inteiro. Cuidando de mim. Cuidando dela. Mas... É isso. Então a gente está sujeito, nós estamos muito sujeitos à traição. Vulneráveis. Vulneráveis. Então, eu digo assim que o primeiro passo é perdoar. É o que ela está falando. E o perdão não é assim, perdoei, ele me traiu. Não é assim. O perdão é um processo. É um processo. Existem 4 fases do perdão. O primeiro é você descobrir que está magoado. Opa, estou magoado. Eu estou magoado. Estou magoada. A segunda fase é a decisão de perdoar. Depois, Renata, vem a 4ª fase, a 3ª fase, que é um trabalho duro e que demora. Você começa hoje, pode demorar 3 anos para você perdoar de verdade. E essa 4ª fase aqui, Renata, é o aprofundamento. Porque quando a gente perdoa, a gente descobre que alguém já perdoou a gente. Quando a gente perdoa, a gente descobre que a gente sentiu rejeição. A gente precisa trabalhar isso. A gente precisa trabalhar outras coisas. A vingança que a gente pensou em fazer, a gente viu que a gente não era tão bonzinho assim. Então, a primeira coisa é perdoar. Agora, a atitude é o seguinte. Você é casada. Você tem uma família. Se esse homem disse para você, porque dificilmente os homens assumem e ficam. Se ele disse isso, fique com ele. E agora, o erro não pode ser jogado fora, porque a criança nunca vai ser erro. A atitude de traição e o que houve, mas a criança, a vida nunca é um erro. A vida é graça. Então ela deve ser acolhida e aí essa mulher vai ter que ter um grande trabalho. E aí sim, a santidade vai visitar essa mulher. Vai. E olha, tem consequência, toda atitude tem consequência. Ela está falando da consequência, né, de um comportamento aí. Tem que assumir com responsabilidade, não é culpar a pessoa. Vamos assumir com responsabilidade. Se é ou se não é, porque não foi feito ainda o DNA, não sabe se é, se não é. Verdade. Né? Mas, e se for? Vamos assumir com responsabilidade. Sim. Isso também é estar junto com o outro. Entendeu? E quando você falou que esses erros podem ser frutos da nossa história, vocês também falam num texto dos 10 passos para um casamento dar certo. E um deles é o trabalho individual. O que a nossa história individual interfere num casamento? Uma história machucada interfere? Primeiro eu quero apresentar esse livro que é nosso, que é da Canção Nova. Você pode adquirir da editora Canção Nova. E esse livro é uma riqueza, Renata. Ele chama Diagnóstico Familiar, um manual prático para diagnosticar as dificuldades e seguir a 2. Ele tem várias atividades aqui para o casal fazer em casa, sabe? Fantástico. Ele tem texto, perguntinhas ao final, um livro tranquilo para ler, prático, que ajuda a entender, o casal a entender as dificuldades e seguir a 2. Então, aqui, nós falamos os 10 passos para o casamento feliz. O primeiro é o da rocha, ou seja, Deus como centro. E depois tem outros passos importantes. E um deles é a questão da história de vida. Esse ano, Renata, nós descobrimos, assim, algo muito importante para o nosso trabalho no consultório. Nós descobrimos o que nós chamamos de ciclo vicioso no casamento. E todo casal, ao descobrir o ciclo vicioso, ele tem um ganho muito grande, porque ele vai saber como lidar com o ciclo vicioso. O que é o ciclo vicioso? O ciclo vicioso, você quer me ajudar, meu amor, aqui? Pode falar. Pode falar? O ciclo vicioso é quando nós temos comportamentos e atitudes que vai machucando o outro, porque muitos deles têm a ver com a nossa história de vida. Então, por exemplo, eu deixo de fazer algo para o João Carlos. Eu deixo de fazer uma comida para o João Carlos, que para mim não tem muito peso. Mas o João Carlos, por causa da história de vida dele de rejeição, olha a história. Ele olha aquilo com falta de amor. E na hora que ele sente essa rejeição por causa da história de vida dele, que ele não foi tão amado, 8 irmãos, mãe cheia de coisa para fazer, pai desse jeito, do jeito que ele disse. Aí eu faço isso para o João Carlos. Não dou importância, não cuido das coisas dele, não faço uma comida. E ele olha para aquilo e pensa, poxa, minha esposa não gosta de mim, não me ama, por causa da história de vida dele. Olha só, uma atitude prática minha no dia a dia. O João Carlos reage. Ele fica com raiva de mim, emburra a cara. Fica emburrado. Ou então me ataca, começa a ser grosso comigo. Quando o João Carlos faz isso, porque ele reagiu na minha atitude, ele reage dessa forma e ele mexe com a minha história. Por quê? Eu tenho uma história de rejeição. Eu também tenho uma história de rejeição do pai alcoólatra, uma mãe, né? E tudo que ela viveu, minha mãe. Então, o que acontece? Eu também me sinto rejeitada e me afasto dele.
Quando eu me afasto dele, eu fico emburrado, começo a falar com ele de forma grossa, não faço mais nada, não dou carinho. Ele vai, fica chateado comigo, me ataca. Grita Aí começou comigo. o ciclo. O ciclo não tem fim. por Agora causa eu vou da nossa fazer uma história. pergunta. Como romper com esse ciclo, só que no segundo bloco? Ótimo. Para segurar o pessoal que está em casa. Você viu esse ciclo? Ninguém quer esse ciclo, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas eles vão dizer como a gente sair desse ciclo e vamos falar também de sexualidade no casamento, tá bom? Opa, ótimo. Fica com a gente, espera por nós, porque o intervalo é bem rapidinho. Programa Manhã Viva de volta, hoje falando sobre a Casa sobre a Rocha. Como vai ser o casamento? Eu espero que bem, mas a Canção Nova também vive para formar homens novos para o mundo novo. É por isso que hoje o programa Manhã Viva está falando só sobre casamento com eles. Diácono João Carlos e Maria Luísa. Eles fazem terapia familiar há 25 anos. Eles trabalham com família, são da comunidade Canção Nova, tem várias obras sobre o assunto. No primeiro bloco, gente, voou. Já responderam várias perguntas e a gente continua este bate-papo, tá? E eu quero parabenizar todos os médicos. Gente, hoje é dia do médico, dia de São Lucas. Parabéns a todos os médicos. O padre falava, né? Eles que também têm essa face de Jesus, né? De cuidar dos doentes. Eu quero mandar um abraço a todos os médicos que cuidaram muito bem de mim, ainda cuidam, né? Sempre quando a gente está doente, mas especialmente quando eu estive doente. Lembrando que estamos no Outubro Rosa, né? Eu disse que hoje eu ia postar a minha foto, né? Quando eu estava no meu tratamento. E eu vou postar lá para incentivar vocês, porque eu quero conhecer as sobreviventes do câncer de mama. Por quê? Porque semana que vem teremos 2 programas especiais sobre o câncer de mama. Um tá fantástico, né? Já tá gravado, você vai amar, um presentão para você. E outro nós vamos fazer aqui ao vivo, com muitas informações sobre o câncer de mama. Lembrando que este mês, no mundo inteiro, é um mês de conscientização do câncer de mama. Lembre-se de fazer seus exames, tá bom? Por isso que eu tô de cor de rosa aqui, lembrando este mês. Eu quero agradecer a você, sócio evangelizador, que contribui com esta obra. Você sabia que se você se tornar sócio evangelizador pelo débito automático ou cartão de crédito, você vai levar para casa este brinde do Santuário Pai das Misericórdias. E é como eu sempre digo, né? Você vai poder colocar no seu oratório. Aqui você pode até presentear também. Então tá aqui, nós estamos chegando lá no 100% e nós precisamos virar o ano sem dívidas, né? Já estamos no outubro, daqui a pouco, gente, é novembro, daqui a pouco já tem enfeite de Natal por aí. O ano está voando. Então vamos continuar na fidelidade para a gente virar o ano sem dívidas, tá bom, gente? E eu quero lembrar você, aproveitando que hoje é dia do médico, semana que vem, de 25 a 27 de outubro, acontecerá no Auditório São Paulo, aqui em Cachoeira Paulista, um encontro para profissionais da área de saúde pela Associação Médica Giuseppe Moscati. O tema é Ciências Médicas, Fé e Razão. Olha que interessante, médicos que querem unir a ciência à fé. Então é imperdível, é para todo o Brasil, né? Então você dá tempo de você chegar até aqui. Se você conhece alguém que é profissional da saúde, compartilha, dá tempo ainda. É muito importante que esses profissionais da saúde unam, já pensou, unir a fé à ciência? São 2 asas que nos levam para o céu, segundo Bento XVI. E tem participação, falei para eles que esse tema movimenta muito, ainda mais com eles, movimenta muito as nossas redes sociais. Eu já vou aqui para a participação, para abrir o nosso bate-papo do segundo bloco. Geise Ramalho. Eu não sou casada na igreja ainda, pois ele ainda não sentiu isso. E eu faço caminhada na igreja e sei que estou em pecado. Não comungo porque sei que é errado. Devo desistir ou continuar orando? Isso é mais para o diácono, né, diácono? Isso aí. Não, desiste não, minha filha. Desiste não. Eu acho que nós temos que ter paciência e o Francisco, justamente o Papa Francisco, olha a intimidade, né? O Papa Francisco, ele pede para a gente acolher, né? Agora, o bonito é isso, né? A palavra-chave que nós temos que sempre não perder. Quando Jesus olhou para a prostituta que ia ser apedrejada, falou assim, alguém jogou a pedra para você? Ela falou assim, não, eu também não te condeno. Vai,
mas não peques mais. Tá vendo? Acolher. Nós precisamos de acolher. Vai. Agora, tenta, de acordo, né, pede a oração, direção espiritual, para que você possa ser bem orientada, para que você possa ir levando o seu casamento, aproximando a sua pessoa, né, o seu cônjuge, para que ele possa entrar dentro da igreja e, quem sabe, lá na frente vocês casarem, para você ter essa graça da comunhão. Agora, não é porque você não está casada, né, não tem o sacramento do casamento, você tem que distanciar da igreja. Não distancia, não. Olha, catitu fora de manada é presa fácil. Então, é melhor que você fique acolhida dentro da igreja, fazendo o caminho, mas, está vendo, tem restrições. Isso não é punição, isso é restrições. Isso são restrições. Agora, isso não diminui nada você, minha filha, né? Diante da igreja e diante do coração de Deus. Sinta-se acolhida. Você precisa ser acolhida e, olha, uma hora essa pessoa chega. Quantas pessoas nós acompanhamos também nesse processo aí, que não estão casados, lá na frente resolveram casar, né? Então, é um caminho doloroso, mas qual caminho não é doloroso? O seu é esse, né? No final do primeiro bloco, eu fiz uma pergunta para eles. Eles falaram sobre o ciclo vicioso e agora como romper com esse ciclo. Olha, primeira coisa que nós temos que fazer Renata, primeiro é detectar, diagnosticar o ciclo vicioso. Qual é o meu ciclo vicioso? A Luísa falou do nosso, né? Mas qual que é o seu ciclo vicioso? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é você diagnosticar. É você olhar o que está acontecendo. Olhar não com um olhar de julgamento. Porque é diferente, olha. Você sabe, agora eu estou entendendo, Luísa. Porque quando eu vi que você não fez uma comida para mim, eu olhei para dentro de mim e me senti que não estava sendo amado por você. Aí eu entendi o meu comportamento. Eu estou fazendo o quê? Um autoconhecimento também diante de uma situação que eu vivi. É diagnosticar. Isso não é julgar, eu estou mostrando para ela, diante de um comportamento, o que aconteceu dentro de mim. Aí, automaticamente, ela também vai fazendo também esse autoconhecimento. Na hora que você foi grosso comigo, isso me machucou muito, mas eu percebo assim que tem a ver com a minha história também, porque eu não fui amada desse jeito pelo meu pai, era grosso, entendeu? Aí a pessoa vai avaliando. Ela vai entendendo, sem julgamentos, tá vendo? A compreensão já quebra. Primeiro passo. Então, assim, eu já entendi. Então, o que eu devo fazer, tá vendo? Agora não é olhar mais para ela. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer diante da minha rejeição? Aí é buscar uma cura. Eu preciso de buscar uma cura aí, porque está dentro do meu processo histórico. Então, eu preciso de olhar um pouco para trás, para ver onde que é que essa rejeição, ela realmente se concretizou. Porque, olha, não tem uma pessoa no mundo que não seja rejeitado. Existe aí profundidade da sua rejeição. Tem pessoas que são menos profundas na rejeição, tem pessoas que são mais profundas na rejeição. Dependendo da sua profundidade, vai depender também da sua reação diante da vida. Então, nós somos pessoas rejeitadas. Não tem como não passar por isso. Agora, eu vou ter que descobrir como que foi a minha rejeição, como isso se foi construindo diante da minha vida. Por isso que nós escrevemos, né? A Cura das Minhas Memórias. Bacana esse livro. Editora Canção Nova também. Trabalha a sua história de vida. Então, essa forma de buscar a minha cura, eu já estou quebrando o ciclo. Porque eu não posso ter esse pensamento, né, de determinismo na minha vida. Né? Eu nasci assim, que a minha história me determinou. Minha história me determinou minha vida. Por sinal... Sou filho de alcoólatra, vou ter esses problemas para sempre e acabou. Justamente. Dá para romper. Meu pai era violento por causa da violência do meu pai. Vou repetir esse comportamento e acabou. Não, o determinismo o ser humano é o único ser vivente na face da Terra capaz de dizer não. Agora vamos falar de sexualidade no casamento? Vamos agora. Meu Deus, a coisa vai esquentar por aqui, Renata. Coisa vai esquentar. Vai esquentar. Antes de eu fazer essa pergunta, porque é justamente sobre esse assunto, de forma geral, como ser feliz na sexualidade do casamento? Nossa! Então, primeiro isso que você disse, né? Ser feliz. A sexualidade é para que a gente seja feliz. É para o bem do casal. O catecismo fala isso, que faz bem o casal
utilizar desse meio que Deus deu para termos a alegria e o prazer. É muito bom. Olha, nós temos, o ser humano tem um corpo. E esse corpo, ele não é o corpo, é diferente. Nós temos um corpo que nós podemos doar para o outro. Esse encontro de corpo... Esse encontro de corpos é tão pode bonito. Pode gerar, né, felicidade. Lembra que eu te disse, no início, nós te dissemos até, que o casamento... a gente escolhe uma pessoa para casar que é aquela pessoa que vai saber mais de nós do que qualquer outra. Na intimidade também é assim. É uma entrega de corpo e que só essa pessoa vai conhecer aquilo que eu sou. Por isso, a beleza do encontro sexual no casamento. E por isso, o respeito à sexualidade do outro, do sexo do outro. Isso é importante demais. Primeiro, eu queria dizer para você que é o que eu e João Carlos hoje temos trabalhado mais profundamente nas redes sociais, que é a questão da sexualidade e mais precisamente casal, né? do ato sexual no casamento. E aí, a gente para isso tem trabalhado esse livro, Renato. 2, né? Na verdade, são 2 livros. Esse daqui, que é Homem e Mulher Bons de Cama, que esse bons de cama aqui, que a gente diz é justamente que aquilo que você trouxe de experiência nunca vai servir, ou vai servir pouco. Quando eu encontro com o João Carlos, é por isso que a virgindade, a castidade antes do casamento, ela é interessante. Muitos falam pra gente, tem medo de negar agora e depois não ter vontade depois. Nada a ver, nada a ver. Ela é importante porque ela vai nos ajudar a depois viver com propriedade, com segurança, a vida sexual. E quando a gente começa, Renata, a ter um relacionamento, aquela pessoa que eu tive relação sexual anterior, aquelas experiências lá, não vai servir muito aqui. Pode até atrapalhar, tá? Pode até atrapalhar. Por quê? Porque eu preciso saber o que o João Carlos gosta. E o João Carlos precisa saber o que eu gosto. Nós vamos construir a nossa sexualidade, o nosso ato sexual juntos. A partir desse momento. O casal tem uma identidade sexual. Que ele constrói. E que ela é única. Assim como cada um tem uma identidade, o casamento tem uma identidade sexual. Tem pergunta? Tem? Tem pergunta. Poxa! Daniela Fernandes, sou casada há 28 anos e não tenho vida íntima com meu marido. Ele não consegue. Como lidar? Esse não consegue, né? A gente precisaria saber o porquê. O que está acontecendo com ele, né? Porque fazer um diagnóstico. É fazer um diagnóstico, é o que a gente precisa fazer no consultório o tempo inteiro. Pode ser uma dificuldade, por exemplo, histórica, se ele foi molestado na infância, abusado na infância, isso tem uma influência, um impacto nesse momento. Uma outra questão é que ele pode ter uma disfunção sexual. Viu? Pode ter uma disfunção. Ele pode ter, por exemplo, uma ejaculação precoce, ou então ele não consegue manter a impotência sexual. E aí ele precisa ser medicado, ele precisa fazer uma terapia, precisa organizar. Dois profissionais precisam entrar na vida dele. Um psicólogo e um psiquiatra. Um urologista. Né? Então, é importante que ele também faça essa avaliação com essas pessoas, né, esses profissionais. E peça ajuda, que isso é importante. Esse não consegue, então, para a gente fica muito vago para a gente direcionar. Mas, de certa forma, quando nós encontramos casais assim, é preciso, eu e o João Carlos fazemos terapia de casal e também terapia que leva em consideração a sexualidade. A gente ajusta a sexualidade. Sabe, Renata, nós estamos encontrando na sociedade 3 grupos. Nós estamos sempre falando disso, 3 grupos que nós estamos encontrando, né, João Carlos? O primeiro grupo é aquele que fala assim, pode tudo entre 4 paredes. Pode tudo, tudo é permitido. E nós estamos encontrando outro grupo que fala assim, meu Deus, tudo é pecado, nós não podemos nada. E nós estamos encontrando agora um outro grupo que a gente está formando para esse grupo existir e se fortalecer, que é possível viver uma sexualidade de qualidade na justa medida. É esse grupo que a gente quer alcançar, que a gente quer chegar, que a gente quer cuidar. E o que atrapalha a vida sexual do casal? É justamente... São muitas coisas, né, João Carlos? Uma delas é a pornografia, tem atrapalhado. Olha, a sociedade hoje ela é pansexual. Eu posso tudo e posso fazer tudo com todos. Por causa do super prazer que nós falamos no primeiro bloco. Então, o casal, para apimentar, precisa buscar esses recursos? De forma alguma. Jamais. De forma alguma. Nós não precisamos disso, não. É por isso que nós trouxemos essa caixinha, Renata. Porque o que o livro fala? Que você ser bom de cama é você saber o que o outro gosta. Então, converse.
Nós não falamos tanto de diálogo na igreja, nós não falamos de tanto diálogo que é importante no casamento, mas nós não conversamos sobre sexo no E casamento. quando um tem dificuldade de falar do assunto, o Pois outro, é. como é que faz? Pois é, a caixinha A ajuda. caixinha ajuda. A caixinha Ajuda. estimula. São 50 perguntas. Essas perguntas nós adquirimos durante a nosso trabalho com encontros de casais, em que os próprios casais Deixa eu nos dar uma deram. olhadinha. E aí são várias perguntas, desde aquelas mais simples Veja bem, até as mais Deixa eu ver complexas. as perguntas. se dá A sua pra ver. pergunta, Renata, e quando um consegue conversar, o outro não consegue conversar. Né? Vocês estão vendo eu e a Luísa aqui. Agora, quem fala mais? Eu e a Luísa. Já vou falar, ela fala mais do que eu. Deus, né? ele tinha que me entregar. Agora, Vocês não descobriram isso, que descobriram? você tem que entender? Imagina. Principalmente você, homem, que fala menos que a maioria, né? Isso tem algo que é biológico, a mulher realmente fala mais do que o homem, Tem essa tendência. tá? Isso é da natureza da mulher e a natureza do homem é falar menos do que ela. Então, geralmente, no final da noite, nós já acabamos o nosso repertório de fala. Aí ela já está na metade da dela, né? Então, ela vai continuar. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar a carona nela. Então, nós precisamos ser inteligentes no casamento. Renata, o João Carlos é tímido. Vocês Super acreditam? tímido. Vocês acreditam que o João Carlos ele é tímido? Ele não fala quase nada. Não Olha, parece. não, mas ele saiu da zona de conforto, foi treinando. Foi Existe treinando. possibilidade Peguei do o homem barco sair. dela. Então, assim, o que ela conversava, eu pegava o barco. Né? Eu não sei falar. Não, você sabe falar, meu caro. Não tem como. Você fala lá no seu grupo de WhatsApp com os homens lá, você bate papo no seu grupo de futebol, no seu grupo de cachaça você bate papo. Por que com a mulher você não bate papo? Você consegue bater papo também. É só você desenvolver. Pega o barco dela. E vai. E dentro da sexualidade é a mesma coisa. Tem uma Olha, pergunta. eu peguei uma Deus do perguntinha céu, aqui, Renata, você vai ler, eu né? selecionei o horário. Você tem vergonha de alguma parte do seu corpo? Qual? Olha só, tem Legal, muitas né? mulheres. Sabe, Renata, uma das condições para que a pessoa se solte mais na relação sexual é a autoimagem. A pessoa que não se vê como desejada, e que ela é interessante, ela se prende, ela não se mostra. E se ela tem vergonha de partes do corpo, ela não tem coragem nem Não de se tirar entrega. a roupa. Entende? É. Uma das coisas é isso, é autoconhecimento, tem que saber o Outra pergunta, eu gostei muito. Com que tipo de roupa você prefere que eu durma? Camiseta de político não dá, né? Não dá. Jamais. Nem E da última eleição, gente. calcinha furada. Calcinha furada, né? Olha, Renata, Padre Homem Zé. o fedorento, que acontece? brincadeira. Eu queria falar para vocês algo que está acontecendo na sociedade, que é a vivência da pornografia. Isso é tá muito E olha, intenso. e que estão trazendo para dentro de casa Nós mesmo. temos alguns tipos. Nós temos aquele que está imerso na pornografia, que está vivendo tudo. É o Acessa viciado, tudo. né? É o Esse é o viciado. viciado. E tem que ser tratado com medicação Ó, já. e por experiência, Nossa. Medicação, ele Medicação? prefere a pornografia do que ter relação sexual com a mulher. Isso Esse é caso viciado. clínico, nossa. É como se fosse viciado numa maconha, não, numa cocaína. Tá? Nossa. Tamanho prazer que isso dá. Nós temos um outro grupo, que é o grupo passivo. A pornografia passiva, sabe aquela coisa que você nunca viu? Mas é o fumante passivo, já viu? Você nunca viu, mas chega na sua casa? Aí todo mundo quer vestir roupa não sei de quê, fantasia não sei o que lá, usar um monte de objeto que agora virou uma febre. Virou febre, o sex objeto, shop. Estão transformando a sexualidade nesse negócio do super prazer, que não precisa disso, essa coisa desesperada. Do super sexo, Do né? super sexo, de um monte de coisa. Uma coisa simples, maravilhosa, do encontro íntimo, está sendo transformado numa indústria. Tudo isso porque nós estamos recebendo passivamente essas informações. É a pornografia passiva que chega na nossa casa. Então, essa coisa da roupa é um exagero em torno disso. E precisa muito pouco. Tem homem que nem liga pra roupa, né, João Carlos? Gente, 5 minutos. Ah, não acredito. Ai, meu Deus. Mas vamos responder. Não é sobre sexualidade, pelo jeito, mas acho que vale muito a pena. Andréa Cassol, meu esposo, quando tem viagem pela empresa ou algo que exija mais, ele começa a ficar bravo e irritado e cria situações para eu me sentir culpada. Mas Deus tem me mostrado que eu estou fazendo o melhor que posso. Às vezes ele fica dias sem falar comigo e depois percebe que está errado. O que poderia fazer para evitar essas situações? Vamos mudar de página e vamos falar de temperamento. 5 minutinhos.
Então, tantas coisas envolvidas ali, né, Renata? Porque o que significa para esse marido estar fora de casa, ir para esse trabalho, o que significa para ele isso, que ele precisa... Escutar mais ele, né? No caso, ela vai ter que entender o que está acontecendo com o marido, porque ela que vai compreender. Se ele não quiser fazer terapia para resolver isso, não tem como fazer nada ele, mas ela pode aceitar e fazer isso que ela está fazendo, ó. Eu estou fazendo o melhor que posso. E buscar sempre essa postura dentro de casa de fazer o que pode. A mulher é perceptiva, né? Eu penso assim, né? Eu penso assim também, né? Ele está dizendo alguma coisa. Ele não está verbalizando. Mas existe uma linguagem não verbal aí. Ele está falando de alguma coisa, talvez... Sinto falta, alguma isso angústia. machuca, isso... conversar com seu esposo. Meu amor, o que está acontecendo? O que você está sentindo, né? Você está sentindo... Tem alguma coisa que está acontecendo no seu trabalho? Você gosta ou não gosta de viajar? É ajudar ele a colocar isso para fora. E quando ele coloca para fora, ele começa a enxergar o que está acontecendo com ele. Renata, quero convidar o pessoal para caminhar com a gente no nosso Instagram. Claro, pode? eu já... Você leu meus pensamentos. Que ótimo, olha. Por favor, onde é que o pessoal encontra vocês? O pessoal vai encontrar a gente no nosso Instagram, que é Diac, D-A-D-I-A-C, porque vem de diácono, Diac, João Carlos e Maria Luísa. Lá nós, toda segunda-feira, fazemos lives só sobre isso, sexualidade. Tema sexualidade no temas casamento, que né? estão aí. Tá aí no crédito, que é muito importante, tá aí no isso Instagram. mesmo, ó. Diac, João Carlos e Maria E tem Luísa. canal no YouTube também. Temos canal no YouTube e atendemos online. Online, tá? Viu? Ótimo. O Brasil e o mundo inteiro, graças a Deus, nós estamos atendendo. É isso aí. Ai, que coisa boa, gente. Como já passou, Bom acabou. demais ficar aqui com você. Ai, amei. Aí, Nós amamos Muito também. obrigada. E as perguntas que chegarem, pode mandar para Pode. vocês. Claro, Manda. respondemos com alegria. Tem um aprofundamento que vocês vão ficar. Esse final de semana. Casamento sobre a rocha. Esse é o nosso Aí nós aprofundamento. vamos falar muito sobre afetividade, relacionamento. Perdão. Sobre diálogo, trabalhar principalmente a sexo, sexualidade. De uma forma bem direta. Ai, que E legal. é aprofundamento, né? Então, vamos falar muito mais rasgado, Eles né? vieram para aprofundamento, a gente, ó, trouxe ele para cá. Um beijo no coração. Obrigado, gente, final de semana, ótimo final de semana para você, que é como sempre eu digo, né? Aproveite para ficar com os seus, aproveite para ficar com a sua família, não deixe a sua casa ficar sobre a areia, faça a sua casa ficar sobre a rocha, porque como eles falaram, é responsabilidade, é você que faz sua casa ficar sobre a rocha. Ótimo final de semana, fica com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.